Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um Mulheres no Aqua. Eu sou Fernanda Queiroz e Silva, falo aqui de Santa Catarina, Joinville. Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a Cati Lapa, professora da UFSC, que falo aqui de Florianópolis. Eu sou Juliana Galvão, bióloga da Exalc USP, falo aqui de Piracicaba, São Paulo. E hoje nós estamos com uma convidada extremamente importante na aquicultura, que é uma referência, uma mulher que eu admiro muito, Ilse Santos Oliveira. Seja muito bem-vindo ao Mulheres no Aqua, Ilse. É uma honra estar aqui no Mulheres do Aqua, tão bem acompanhada, né? E acabei de descobrir que eu estou acompanhada por mais uma bióloga, eu sou bióloga. Olha, temos mais um ponto em comum. É uma satisfação estar aqui, eu fico muito honrada, realmente, é a segunda vez que eu falo com vocês, né? Que eu falo com a Aquaculture, e para mim é uma grande satisfação. Muito obrigada por me convidar. Ilse, se você fosse se apresentar para quem ainda não te conhece, não conhece teu trabalho, como que tu te defines? Primeiro, eu me apresentaria como a mulher que eu sou. Eu sou uma mulher festeira, uma mulher alegre, uma mulher que comemora até as vitórias que não teve, né? E que aprende muito com as não vitórias, que eu odeio a palavra derrota, né? Então, eu sou uma mulher alegre, cheia de amigos, que gosta muito de viver, que sou mãe, né? Que sou avó. E primeiro eu me definiria como essa mulher. E quando eu me defino como uma profissional, eu me defino como uma mulher muito grata por ter escolhido bem cedo minha área de atuação, né? Pela qual eu sou apaixonada e tenho um compromisso muito grande, muito respeitoso, né? Que é a aquicultura, especificamente a piscicultura de espécies nativas da bacia amazônica. Eu sou uma profissional apaixonada, comprometida, que tem um olhar diferente, e por isso, às vezes, eu não estou indo junto com a corrente, mas é porque eu gosto de ver nas entrelinhas, eu gosto de enxergar o que ainda não foi visto. Porque nós somos poucas, mas nós somos muito atuantes. Então, é bom que tenha alguém vendo o que não está sendo visto. Procuro ser essa mulher, que é isso que me move, é isso que chama a minha atenção, é isso que me instiga. Que legal, Ilse, te ouvir. Sabe que a gente tem ouvido vários podcasts por conta do Mulheres no Aqua e para se inspirar e para ver como que as mulheres estão falando e participando, vamos dizer assim, desse momento que a gente está vivendo, em que a gente vem observando cada vez mais as mulheres tendo voz, né? E ouvi você dizer que você se define primeiramente como uma mulher feliz, ou seja, você deu primeiro as suas características pessoais para depois as suas características sociais, né? Que é o que você... os papéis que você tem dentro da sociedade, de ser mãe, de ser vó, de ser profissional. E eu tenho ouvido algumas coisas sobre isso, que é bem difícil as pessoas, de modo geral, tanto homens quanto mulheres, saber dizer quem elas são, né? Então, bem gostoso de ouvir, né? Quem eu sou? Eu sou uma mulher feliz, né? Como uma mulher feliz. E uma profissional realizada. Isso, e uma avó apaixonada. E como que a aquicultura entrou na sua vida? Você falou que está trabalhando ou já trabalhou com espécies nativas, né? A gente está aqui para conhecer tanto a Ilse profissional quanto a Ilse mulher, pessoa, né? Eu tenho um caso de amor com os peixes há muito tempo, né? Antes mesmo de começar na aquicultura, porque quem me trouxe para a aquicultura foi a pesca. Eu sou pescadora desde a fase de adolescência, lá na fazenda da minha avó em Minas Gerais. Eu sempre fui muito apaixonada pela pesca. E depois eu me casei, mudei, né, para Goiás e continuei pescando. Todo feriado de 7 de setembro, nós tínhamos um grupo que íamos para o Pantanal pescar, né? E ali, quando éramos só os casais, iam os casais, vieram os filhos.
Primeira vez que minha filha caçula foi para o Pantanal, ela tinha 3 meses. Então eu sempre tive esse caso de amor com os peixes. Só que, a princípio, eu os retirava da natureza. E houve, em uma dessas ocasiões, depois que nós chegamos da pescaria, nós éramos em 8 casais, e eu tinha uma casa com uma área grande, né, que era apropriada para a gente fazer a divisão dos peixes, né? E, deixa uma justificativa, e é válida. Naquela época, na década de 80, a pesca era para consumo mesmo, né? Existia muito pouco peixe disponível. Você não comprava peixes nos mercados. Você consumia peixe oriundo era o peixe que você pescava, né? E como a gente gostava da pesca, a gente fazia essa pescaria. Mas aí, nesse dia, a gente espalhou assim, os peixes por espécie, por tamanho, começamos a fazer a divisão. E eu olhei aquela cena e me deu um aperto no peito, né? Falei, poxa vida. Porque acabava que a gente não conseguia consumir tudo aquilo em tempo hábil, e o peixe perdia um pouco das características, né? Perdia um pouco da textura, do sabor, até da cor, né? E a gente acabava descartando aquilo de alguma forma. E me deu, né? Bióloga, né? Me falei, puxa vida. E parece que era o caminho mesmo, porque logo em seguida eu vi uma matéria no Globo Rural, na década de 80, lá, né? Falando sobre a piscicultura. Aí eu falei, achei. Né? Então, foi assim que eu cheguei até a piscicultura. A pesca me trouxe para a piscicultura. E foi interessante porque a gente trabalhava com grãos, com tomate e com feijão na fazenda, né? A gente plantava milho, plantava soja, e tomate irrigado, e milho, campo de semente para algumas empresas, e feijão também. E quando eu mencionei que eu queria fazer uma piscicultura, foi uma reviravolta, porque as pessoas falam, não, você vai encher a fazenda de buraco, não sei o quê, depois isso não dá certo, ficam lá aqueles buracos e tal. Mas, assim, eu sou ariana, e, assim, bem característica. Eu falei, vou. Não vai, vou, não vai. E a briga foi tanto em casa quanto fora, mas eu fiz. Essa fazenda era em Minas Gerais, Ilse? Goiás. Goiás, tá. Bom Jesus de Goiás. Bom Jesus de Goiás. É a terra onde eu morei pelo maior período da minha vida. Eu sou mineira de Uberlândia, mas eu morei lá o maior período da minha vida. Foi lá que eu me casei com um uberlandense também. Minhas filhas também nasceram, meus filhos, né, que eu tenho um filho também, nasceram em Uberlândia, porque é pertinho, 180 quilômetros. Eu cheguei anteontem de lá, de Uberlândia, né? Estou em Goiânia agora, mas, enfim, lá, Bom Jesus é minha base, né? Eu falo hoje que Bom Jesus é minha base, é a minha cidade. Amo Uberlândia, amo Goiânia, mas Bom Jesus é a minha base. E nutro também, vocês sabem, uma paixão grande por Rondônia, né? Mas, enfim, e eu peguei e fiz a piscicultura, né? Encontrei um pessoal que trabalhava com escavação e tal. Eu fui para a universidade em Uberlândia pegar as primeiras noções, enfim. E comecei a trabalhar com piscicultura. E foi o período que eu mais ganhei dinheiro, porque eu tenho uma visão do mercado, né? É claro que eu passo por todos os estágios da produção, do manejo, é claro que eu me informo, estudo, né, e tudo mais. Mas a minha grande preocupação é o mercado, né? Então, eu ganhei muito dinheiro, porque naquela época o mercado era fácil, né? Não existia ainda as exigências, não estou falando que era bom, estou falando que era fácil, sanitárias e tal, apesar de que a gente cercava de todo cuidado, né, de todas... Mas, enfim, foi assim que eu cheguei até a piscicultura. Isso no final da década de 80. E, se você falando, me veio uma memória muito afetiva aqui, porque meu pai também viajava com os amigos para pescar. E eu me lembro quando eu era menina, também no final ali da década de 80, começo da de 90,
A gente, quando eles chegavam do Pantanal, que é para lá que eles iam pescar com os peixes nativos, a gente ia fazer a separação, né? Então as crianças ficavam alucinadas ali, né? Porque o pai chegando de viagem, daí se reuniam as famílias na casa de uma das pessoas, né? Faziam um churrasco de peixe e uma peixada, e a gente escolhia os peixes, sempre vinha muito pintado, surubim, pacu, tambaqui, era uma delícia. E ouvindo você contando, era muito gostoso, né? E realmente a gente só tinha peixe, a gente só se alimentava de peixe dos que o pai trazia da pescaria. Passava o ano, que daí congelava, tinha um freezer em casa especificamente para isso, e a gente passava o ano comendo aquele peixe que o pai pescava. É isso mesmo, eu até hoje não me esqueço da giripoca. Oh, delícia que era a giripoca. A gente gostava do pintado, ficava contando as pintinhas ali, daí a avó limpava, né, e fazia o peixe assado recheado de domingo, era uma festa, né? Então foi muito gostoso ouvir você contando, porque me remeteu muito à minha infância, né? E muito interessante saber dessa, tem muito olhar do biólogo, né, Neil? Exato. Consegue olhar para o recurso dessa forma, só tirar, a gente pensa no depois, acho que faz parte da nossa formação, né? Então, essa coisa da pesca te chamou a atenção de qual é o meu papel e o que eu posso fazer, né, para mudar. E dentro dessa atoada da aquicultura, Ilse, a gente sabe que na nossa trajetória muita gente passa pela nossa vida, né? Eu gostaria de saber, para você, quem que foi a tua inspiração no setor? Teve alguma pessoa que você tinha como meta, que você admirava, que te inspirou, né, a desenvolver seus projetos de vida em relação à tua profissão? Eu fiquei emocionada quando eu pensei sobre essa questão, porque quem me inspirou foi minha mãe. Eu não tenho mais minha mãe há tempos, mas ela é a mulher que me inspirou a começar a produzir peixe, porque até então eu trabalhava na fazenda, é claro, eu nunca fui de não trabalhar, né? Mas eu ajudava na produção do que já existia ali, né? Um pouquinho de gado só para o leite do consumo, e a plantação, eu gostava da plantação de tomate e tal, mas quando eu tomei a decisão de fazer a piscicultura, eu pensei muito, e minha mãe me inspirou muito, porque minha mãe, enquanto meu pai era apaixonado pela agricultura, minha mãe era apaixonada pela pecuária. Ela amava as vaquinhas dela. As vaquinhas dela tinham nome, na hora de vender, um chororô. E ela era muito meticulosa, ela era muito assertiva, muito precisa. Ela analisava todas as possibilidades ali dentro, sabe? E eu sabia que eu não podia errar, porque eu não tinha o aval de ninguém para começar nessa atividade, né? Eu estava muito ao contrário, né? Eu estava começando contra a credibilidade da maioria das pessoas. E eu fiz muita conta, eu me inspirei muito, eu me espelhei muito na minha mãe. Então, para eu começar essa atividade, eu agradeço a inspiração de coragem, de empreendedorismo, de inovação da dona Maria Conceição Alves Vilela Santos. Ela foi uma mulher fantástica que viveu à frente do seu tempo. Para vocês terem uma noção, o primeiro carro que ela comprou, ela chegou na agência e comprou sem saber dirigir, sem nunca ter tido uma aula, e pediu para o vendedor: me ensina a dirigir. E levou o carro para casa de uma cidade para outra, 70 quilômetros de distância, né?
Então, como não admirar uma pessoa dessa, né? Como não ser inspirada por essa pessoa todos os dias. Mas eu tenho também uma outra pessoa que me inspirou, pegou na minha mão e me guiou, que foi o professor Paulo César da Silva, doutor Paulo César da Silva, que ele é um médico veterinário, que era coordenador da psicultura na Escola de Veterinária e Zootecnia da Universidade Federal de Goiás, aqui em Goiânia, e ele era instrutor do Senar. Olha como o Senar é fantástico. Eu tenho uma dívida de gratidão com essa instituição imensa. Ele era instrutor do Senar. Então, quando tinha cursos lá na região da nossa propriedade, era lá em casa, né, que ele fazia a parte prática. E quando eu mudei aqui para Goiânia, eu fui procurá-lo, né? E ele falou: olha, tá fechando a inscrição amanhã de uma especialização. Na década de 90, especialização era o bicho, né? De uma especialização e tal, e você vai entrar. Eu falei: mas eu não tenho projeto. Tem, você vai fazer um projeto. E aí ele me deu um livro de nutrição, falou: você vai ler isso aqui, passar a noite lendo isso, vai fazer, enfim, né? Na capa do livro estava escrito assim, na contracapa: propaguem-se conhecimentos. Ele é lindo, ele é um querido, ele é um amado. Então, ele é a minha inspiração para a psicultura, né? E aí, eu fui fazer a especialização, e ele saiu do Senar e falou assim: agora eu não tenho tempo para o Senar mais. E eu te indiquei lá. Aí eu entrei em pânico, eu falei: puxa vida, acabei de chegar. Não, você pode ir, você tem capacidade e tal. E eu fui, fiquei lá 2 anos, foi o tempo que eu pude ficar fora do estado, né, em licença para interesse particular. Então, a minha inspiração para a psicultura, quem pegou na minha mão a princípio, foi o meu querido doutor Paulo César da Silva, a quem eu sou muito grata. Que bacana. Então, a aluna virou professora, virou instrutora em pouco tempo. Né? Olha só a confiança, o nível de confiança. Sim. Querido. Confiança pelo professor Paulo e competência tua, né? E sem dúvida nenhuma, ele te indicou porque ele estava tranquilo que ia estar em boas mãos esse curso. Mas eu fiquei um pouquinho apavorada a princípio, né? E depois, como eu disse, né, que quem me inspira é minha mãe, e depois eu acredito, eu sempre acreditei que a gente faz o que a gente quiser, né? Depende do nível de compromisso que você coloca, né, no que você vai fazer. Porque eu sou das que crê que a gente pode fazer o que quiser. Falando nesse aspecto, né, é interessante, a gente já conversou aqui no Mulheres no Aqua com mulheres muito fortes e grande parte delas, a inspiração foi a mãe, e era uma mãe que tinha uma visão à frente do seu tempo, assim como a dona Maria Conceição também tinha, né? Impressionante. Essa Nossa. linhagem, né? Olha! E falando nesse aspecto de ser mulher, a gente queria saber de ti se na tua trajetória tu sofreu algum tipo de barreira, algum tipo de preconceito, tu sentiu alguma diferenciação no teu tratamento por você ser mulher, Ilse? Muito. Mas eu nunca dei moral para isso. Tipo assim, me provoca que eu dobro a aposta. Nunca dei moral. O machismo, para mim, é uma coisa bem resolvida. Não que ele não exista. Eu só não noto. Né? Eu não tenho tempo para perceber. Você não dá ibope para ele, né, Ilse? Não. E ele existe até hoje, mas ele existe fortemente até hoje. Por exemplo, quantas de nós ocupamos os mais altos postos nas empresas ou nas instituições? A não ser na academia, onde eles não têm como, né, fazer uma barreira para a gente. Pouquíssimos. Mas até na academia. Pouquíssimos de nós. Mas
Quem movimenta a aquicultura? Quem fala? Quem traz ibope? Quem vai para a TV? Quem faz podcast? Quem faz... Vocês conhecem algum homem fazendo isso? Eu conheço homens dando cursos, que é muito louvável, né? Propaguem esse conhecimento, como dizia o professor Paulo César, que hoje é aposentado. Mas, assim, é muito válido, eu não estou criticando de maneira alguma, de forma alguma, eu não quero que seja entendido dessa forma. Mas, investir o nosso precioso tempo para bater esse papo, que é muito difícil a gente encontrar homens, né? Então, existe o machismo, e existe a falta de respeito com a mulher, além do machismo, né? A falta de respeito com a mulher, em todos os sentidos, todos. Mas, para mim, não tem a menor importância. Eu não tenho nem pena, nem raiva, nem nada. É indiferente, totalmente indiferente. Mas, Nilce, só comentando, a minha instituição completou ontem, dia 3 de... Nós estamos em junho, dia 3 de junho, 123 anos de Exalc. E só agora, a partir deste ano, em 123 anos, nós temos a nossa primeira diretora mulher. Olha só, a gente... Então, sim, para a gente ver num ambiente, né, numa universidade voltada às ciências agrárias, onde o público antigamente era estritamente masculino. É claro que isso foi se modificando com o tempo, né? As mulheres foram chegando, foram indo para essas áreas, mas cargo de liderança ainda é algo extremamente restrito. Eu lembro que a gente comentou, meninas, no Aqua Show desse ano, na abertura, tinha o quê? Uns 12 homens em cima do palco? Nossa! Um monte de homens. Uns Não lembro quantos. Só tinha uma mulher ali, Uma mulher organizadora do evento, que era a Marilze. E é organizado por uma mulher. Exatamente. Então, vocês entendem como a coisa ainda está muito mais enraizada do que a gente imagina, e a gente se acostuma com essa realidade, né? Principalmente de cargo de liderança. Você pode fazer, desde que você não seja a estrela principal e não apareça mais do que eu. Mas você percebeu, Juliana, que não faz diferença para nós? A gente vai assim mesmo? Sim, sim. Mas a gente precisa ter representatividade, né, Ilse? É questão de representatividade. Que as mulheres têm que ocupar esses cargos dentro da política, dentro das instituições de diretoria, de tomadores de decisões, justamente porque o modo de funcionamento do feminino, o olhar, as características são diferentes. E o olhar do masculino e do feminino se complementam. Então, eu acho que falta muito isso, esse olhar do feminino, que é totalmente diferente do masculino. Não melhor nem pior, complementares, né? Eu acho complementar, além de complementar, eu vejo que é mais detalhista, mais minucioso, mais humano, né? Muito mais humano. E tanto que os homens nos confiam a educação e os cuidados dos filhos deles. Somos nós que cuidamos do que eles têm de mais precioso, que são os filhos. Eles não assumem esse papel, porque nós temos um afeto maior por todos os aspectos que envolvem ou a vida, ou o trabalho, né? Então, a gente olha com maior minuciosidade para as questões, né, relacionadas à atividade e para os impactos que isso vai causar às pessoas que estão ali envolvidas. Então, eu acho, se somos complementares, somos, mas nós temos esse olhar diferente, necessário, né, reconfortante e humano também.
sem deixar de sermos profissionais excepcionais, profissionais líderes, profissionais, enfim. Competentes, Eu pensei em competente. produtivas. A gente tem isso e mais algo, né? Sim, sim, sim. E isso da assertividade é uma coisa que muitas vezes na mulher é abafado. Da assertividade. Porque quando a mulher é assertiva, ela é firme, ela se coloca, né? Ela é tida como difícil. Não, ela não é. E arrogante, sempre tem. Ela é assertiva. O homem é competente, a mulher. Competente. Olha, o fulano está fazendo. Vai lá. A mulher é intransigente. Intransigente, né? Que impõe as coisas. Então, os adjetivos mudam, né? Quando a gente olha exatamente. do feminino para o masculino. Quando a gente tem a mesma postura, né? A mesma postura. Ela já é formulada de forma diferente. Assim, claro que vocês já devem ter percebido quantas psiculturas existem que são a gestão é das mulheres, mas na hora de falar o sim ou não, ou de assinar o cheque, ou de dar uma entrevista, quem vai é o homem. Tentar, lá em casa quase foi assim, porque não deixei. Será que tem esse levantamento, Ilse? Você tem ideia de números na sua atuação profissional? Vamos fazer esse levantamento? Vamos começar esse levantamento? Vamos fazer isso. Eu tenho porque não é pouca coisa. Não é pouca coisa. Isso que você comentou, eu já tenho percebido, e olha que eu nem tenho uma vivência de andar pelo país para ver as propriedades aquícolas, né? Tenho essa curiosidade. Mas eu percebo que tem muitos casais, homens e mulheres, atuando na piscicultura. E isso que você acabou de falar, eu já tinha notado. Quando é para falar, quando é para vender, quando é para expor, acaba indo o homem, né? Que interessante isso. Desse jeito. Né? Então, e sendo que, na verdade, em homens e mulheres tem perfil de vendedor igual. Isso é uma questão de habilidade pessoal, não é de gênero. Habilidade pessoal. Às vezes, assim, tem mulheres que têm mais habilidade que alguns homens. Homens têm mais habilidade que mulheres. Então, não pode ser taxado, né? Que a mulher tem habilidade para raçoar, para controlar a qualidade de água e tal, e homem para vender. Não pode ser dessa forma. Né? Não tem como ser assim. Uhum. Qual é o indicador que garante isso? Né? Onde está, né? Eu acho que é cultural isso, viu, Kati? É cultural. Né? É cultural. Maior eu falo assim, nós ainda vivemos o patriarcado, não entremos nesse quesito, né? Mas a gente ainda está despontando, né? Nesse momento, a gente está dando um passo grande. E eu parabenizo vocês por tomar essa iniciativa tão bonita. Obrigada, Ilse. E a gente sempre fala que esse papo aqui não é de mulherzinha, é o papo para todos, porque é importante incluir todos, né? É importante que os homens também participem das discussões e também ouçam o outro lado com um olhar mais empático. Com certeza. E no seu dia a dia profissional, você percebe diferenças, assim, que você percebe alguma coisa que seja interessante de trazer, tanto para inspirar, né, outras mulheres, ou para mudar, ou para a gente provocar essa mudança, né, em termos de habilidades, de papéis dentro da aquicultura, que são mais exercidos por homens e mulheres, o que a tua experiência profissional nota, né, considerando também toda a tua trajetória, né, e os que já são, pelo que eu entendi, aí muitos anos dentro da atividade, né? Sim. Eu vejo que cabe a gente, nós, com habilidades múltiplas, né, observarmos os homens e nos adequarmos, deixa eu explicar bem claramente isso, a nossa realidade, trazendo-os junto, sem ferir esse lado
masculino deles, que ainda é muito importante para eles, né? Então, eu não vejo que um tenha mais habilidade, eu acho que nós temos mais percepção. Então, por exemplo, a área que eu mais atuei nos últimos tempos foi em políticas públicas, né? Elaboração de políticas públicas, que é uma coisa que você fica aqui observando o cenário para criar o ambiente favorável, o guarda-chuva onde o produtor vai estar resguardado. Essa parte a mulher tem mais habilidade, né? Porque eu vejo que nós, que governo, instituições, tem a responsabilidade de criar um ambiente favorável para o produtor seguir, para o produtor evoluir, né? Então, na hora de observar as comunidades, o empresariado, enfim, na hora de observar todo o contexto, né, onde a agricultura está inserida e propor, a mulher tem mais habilidade. Na execução, tanto o homem quanto a mulher têm habilidade. Eu espero que os homens, quando ouvirem isso, não me entendam errado, não fiquem chateados. Mas eu penso assim, né? Eu vejo dessa forma. E muitas vezes, muitas, pelo Brasil afora, aliás, pelo mundo afora, a gente observa, sugere, né? E os homens levam para a Assembleia Legislativa, para o Senado, as nossas propostas. E está ótimo, não tem problema. Eu não preciso que um homem chegue a uma instituição e fale, olha, a proposta elaborada pela fulana de tal, tal. Nós não precisamos disso. Nos basta saber, né, que o que a gente viu e propôs, né, foi aceito e fez bem e estava certo, né? Porque por aí, por enquanto, é assim que acontece. Oi, Ilse. Complicado, não sei se eu ia gostar disso não, Ilse. Eu tô aqui pensando. Ai, gente, Mas você gosta, sabe? eu tenho que levar meu nome para frente. Mas você sabe por que você gosta? Porque tem uma equipe junto, né? Você nunca está só. Tem uma equipe ali junto com você trabalhando isso. E aí todo mundo sabe depois que foi você. Tem muita coisa que o governo fez que vocês sabem que foi proposta minha. Não está, né? Mas o ideal seria dar os créditos para, né? Não existe ainda, gente. Até porque seja pelo nome da pessoa ou pela equipe, né? Enfim. Mas ainda não, ainda pouco provável. Esse tipo de questão me incomoda, eu não vejo, para mim é desconfortável, extremamente desconfortável. Sim. E, né? Não é confortável. Não é confortável, mas é aquela história que nós falamos a princípio, né? Aquilo que conversávamos. Não passar por cima e vamos caminhar. Sim. O meu compromisso é um compromisso. E esse é um compromisso firmado comigo, né? É a evolução, não é o desenvolvimento. O desenvolvimento, você desenvolve uma área, outra, que promove a evolução, que promove a subida de nível da atividade. É isso que eu quero, é com isso que eu quero contribuir. Né? Não sei, assim, eu tenho tentado fazer isso a minha vida toda, mas ainda está muito pouco. Eu estou no 3º tempo, gente. Eu devo ter uns 10 tempos ainda, né, ao todo. Estou no 3º, vem muita coisa por aí. Sim, eu digo no mas eu te entendo isso. Oi? Não, eu estou aqui pensando, né? Eu te entendo, porque tem várias mulheres aí que estão antes de mim, vamos dizer assim, né? Que são mais velhas na atividade, na profissão, e que muitas vezes elas tiveram que usar desse recurso para poder fazer acontecer. E esse é bem um resultado, né? Bem uma situação que a gente quer trazer para essa mesa de debate, que é um reflexo ainda do patriarcado, né? E aí a gente precisa dar olhos para isso, para que a gente possa, em algum momento, minimizar.
Eu te entendo totalmente, assim, se é para alguma coisa acontecer para o bem de todos, eu prefiro que o meu nome não apareça, mas que a coisa aconteça. Que aconteça. Me incomoda, entendeu? Me incomoda. A ideia Não deixa de incomodar, principalmente quando, em alguns casos, há até proveito, né, de algumas situações. Às vezes, o que você propôs toma um rumo diferente do que foi proposto, né? Enfim, nem sempre a gente consegue fazer com que a proposta seja executada na íntegra, né? Mas a gente não pode parar de propor, né? Não, nunca. Essa Eu acho é que eterna. todas nós aqui, acredito que muitas meninas e mulheres também que estão nos ouvindo também já devem ter passado por algum tipo de situação desse e que é muito normalizado. A gente já acostumou, né, a ser assim, a ideia foi nossa, mas tudo bem. O que importa é que a política pública foi feita, o que importa é que a ideia foi adiante, né, foi executada. Então, o propósito é muito maior do que acho que a nossa visão sobre nós mesmas. Acho que é nesse sentido. E o se sempre quando a gente pensa em ti, pelo menos quando eu penso em ti, eu penso em duas questões profissionais: formação de políticas públicas e peixes nativos. Eu queria. E você falou do Pantanal, você falou de Minas Gerais, você falou de Goiás, mas você não falou de Rondônia. Eu queria saber como é que você foi para lá e como é que foi a questão, como é que você foi ser líder, né? Ou enfim, atuação na questão de políticas públicas, na formação de políticas públicas. Como é que foi esse passo? Então, foi uma grande surpresa. Para mim, foi uma grande surpresa. Eu fui convidada para ir para Rondônia, na verdade. Eu tive a satisfação, a honra de conhecer o então eleito governador, né? Que hoje é o senador Confúcio Moura, uma pessoa que eu tenho uma gratidão e uma admiração e um respeito tremendos, nossa, tremendo mesmo. E ele confiou em mim e me convidou para fazer o planejamento estratégico da piscicultura para o estado de Rondônia, quando ele foi eleito governador pela primeira vez. Isso foi em 2000, ele foi eleito em 2010, eu fui para lá em 2011. E eu tive muita sorte, porque ele é fantástico e ele me deu carta branca. Me disse assim: você não conhece Rondônia. E realmente, eu ainda era daquelas que confundia Rondônia com Roraima. Horror, né? Mas ele falou: você vai viajar, e Rondônia é um estado pequeno, são 52 municípios, né? Você vai conhecer Rondônia e você vai voltar e vai propor um plano de desenvolvimento para a piscicultura aqui no estado. Você pode contratar quem você quiser e tal. Falei, tá. E fiquei 2 meses viajando e conheci, né? Pesquisei, enfim. Foi um momento muito rico. E daí um tempo, 1 mês no máximo, eu apresentei para ele um anteprojeto. Ele falou, não, então já vamos reunir com o secretário tal. Falei, não, mas peraí, eu ainda não planejei. Ele falou, mas aqui, é isso que nós vamos fazer. Eu olhei para ele e falei, sério? É isso que nós vamos fazer. Eu falei, tá bom. E foi o que aconteceu. O plano de desenvolvimento da piscicultura de Rondônia não foi um plano de governo aprovado na Assembleia, porque, primeiro, por falta mesmo de quórum de aprovação, né? Porque, às vezes, política é complicada, né? E segundo, por tempo hábil mesmo, né? Porque 3 anos, né? Já eram 3 anos, os últimos 3 anos do governo dele, e
E a gente tinha que ser rápido. Então, nós começamos a desenvolver ações pontuais, né? Tanto da porteira para dentro, quanto para fora, como se diz, né? E com o olho, como eu já disse, com o olho no mercado, porque quando eu cheguei em Rondônia, a Rondônia produzia um único produto, tinha uma única forma de apresentação para um único mercado. O que eu quero dizer com isso? Rondônia produzia tambaqui para Manaus e era vendido in natura, né? Fresco, nas balsas. Saía pelo Rio Madeira, de Rondônia para Manaus, balsas e balsas de tambaqui todos os dias. E esse tambaqui era tambaqui de 3 a 4 quilos. Quando eu vi aquilo, eu falei, meu Deus, como é que pode, né? Se esse bicho aqui, com um ano, chegar a 4 quilos, né? E com aquele meio, 2 quilos, que já é um peixe grande, né? Que tempo que será gasto, né? E aí nós começamos, aí o governador, não, mas como que nós vamos fazer? Eu falei, nós vamos abrir mercado, mas como? Eu falei, nós vamos fazer as rodadas de negócios. Mas o que é isso? Aí nós fizemos em parceria com o Sebrae, essa era uma ação do Sebrae, né, do governo do estado, em parceria com o Sebrae. Em que consistia essas rodadas de negócios? A gente convidava os empresários, né, da área de processamento do país inteiro para irem para Rondônia. A gente os atraía, a gente pagava passagem, colocava no melhor hotel, recebia com um jantar maravilhoso à base de peixes, né, com um show de música ao vivo. A gente os tratava muito bem. No outro dia, a gente fazia um tour pelo estado, né, para eles conhecerem as pisciculturas, para eles conhecerem as estruturas de produção. Eles acompanhavam a despesca, viam a pujança, né, da produção de peixe em Rondônia. À noite, nós tínhamos um outro jantar, muito bem elaborado e tal. E, no terceiro dia, a gente reunia empresários e produtores para fazer negócios, negócio direto. E era um sucesso. Nós só em 2013, quando nós fizemos o primeiro, nós fizemos no mês de abril. Nós já abrimos mercado para 6 estados, para quem vendia só para Manaus, né? Nós saltamos de 11 mil toneladas, de 2012, 11 mil toneladas. Em 2013, nós já pulamos para 37 mil toneladas. Né? E aí foi exponencial, foi uma coisa de loucos. Aí nós fizemos, em 2013, mais uma rodada, no mês de outubro, e no total fizemos 8 rodadas, né, durante o período em que eu estive lá. Quando a gente já tinha vislumbrado esse novo mercado interno, eu chamo de interno porque está dentro do Brasil, que é o mercado que eu acredito que a gente tem que desenvolver, às vezes a gente ainda não está pronto para exportar. E se tiver tempo, gostaria, nesse mesmo momento ou em um outro, falar sobre isso, porque isso é muito importante. E aí nós começamos também a mandar comitivas para as feiras internacionais, né? Para quê? Já com vistas à exportação. Mas para mostrar o que era uma exportação, como é que se exportava, o que é que o mercado externo quer, né? Porque eu acredito que principalmente os nativos nós ainda não podemos pensar em exportar em larga escala. Para vocês terem uma noção, na primeira feira que nós participamos, quando o pessoal retornou, que eu não fui, foi uma comitiva de homens. Eu não fui. Mas quando retornamos, a primeira encomenda que nós tivemos foi uma encomenda de 300 toneladas semanais de tambaqui de 3 quilos.
Onde eu vou arrumar? Nós não temos. Então, a gente tem que abrir os olhos para isso, né? Então, Rondônia me deu a oportunidade desse aprendizado, sabe? Um aprendizado excepcional. Um aprendizado muito importante na minha vida, muito importante. E, para mim, foi uma bênção. Eu vejo como bênção mesmo, algo que vem para alguns lá do universo, para mim vem de Deus mesmo. Foi tipo assim, você gosta tanto, minha filha? Vamos ali aprender a fazer isso, né? Então, Rondônia, para mim, foi isso, e eu sou muitíssimo grata. Eu tenho grandes amigos em Rondônia, grandes amigas, tem mulheres fantásticas que atuam na piscicultura lá em Rondônia, e que a gente se gosta muito. Tem homens fantásticos, né, empresários, muito empreendedores, que atuam também, que são meus grandes amigos, apesar de a gente brigar em outras instâncias, mas a gente é muito amigo mesmo. E Rondônia, na minha vida, foi uma graça. E, Ilse, ouvindo você contando a sua história, né, especificamente dos nativos em Rondônia, como que se deu, né, a tua atuação lá, eu queria saber de você quais são os seus planos para o futuro. Você tem sonhos, metas que você gostaria de concretizar, projetos que estão dentro aí da caixinha, esperando a hora certa de desabrochar? Conta pra gente. Gente, vocês não têm nem noção. Eu nem comecei ainda. Olha, eu vou falar duas coisas para vocês que me incomodam muito ainda. E que são coisas grandes, né? A primeira é o estabelecimento da produção de nativos numa parte maior do Brasil. Eu acho que a produção de nativos, especificamente do tambaqui, né? Não pode ficar restrita a Rondônia, porque é Rondônia que abastece a maior parte do norte. Roraima tem uma grande contribuição. Eu tive a satisfação de receber Roraima lá em Rondônia. Foi uma comitiva levada pelo Sebrae de Roraima. E nós ficamos uma semana, né? Eles ficaram conhecendo a piscicultura em Rondônia e aprenderam a lição direitinho. Chegaram em Roraima e botaram para quebrar. Deu até uma quebrinha na produção em Rondônia por conta disso, mas eu fiquei muito feliz porque eles estão produzindo bem. E é muito mais, a logística é muito melhor para eles, né? Para abastecer Manaus, a logística é muito melhor para eles. Mas eu ainda tenho a difusão da produção de tambaqui no país. Nós temos muitos estados com potencial, com clima, com a abundância de tudo para a produção de nativo. E nunca que o tambaqui vai competir para Rondônia, com tilápia. Por quê? O tambaqui é uma coisa, a tilápia é outra. São peixes, mas uma é uma coisa, outra é outra coisa. São diferentes, totalmente diferentes, sabe? E essa é uma das coisas que me chama a atenção. E que eu ainda vou trabalhar com muita força para isso. E a outra coisa é o mercado interno, gente. A gente não come peixe no Brasil. Aí a gente quer vender peixe para a Europa, quer vender peixe para Dubai, para os Estados. Poxa, aí te perguntam lá na Europa, como você prefere consumir tambaqui? Quantas vezes? Não, eu ainda não estou consumindo, mas eu quero que você consuma. Não é assim que funciona, a meu ver. Uhum. O que a gente tem de espaço no mercado interno absorve a produção do Brasil inteirinha, de todos os peixes, eu não estou falando só de tambaqui. Sim. Se a gente conseguir minimamente colocar peixe na merenda escolar, peixe nos hospitais públicos, que é coisa mais lógica do que refeição à base de filé de peixe em um hospital público, pelo amor de Deus, né?
É uma questão de fazer acontecer. Rondônia, para colocar peixe na merenda, foi isso. Ah, não tem jeito, porque é caro. Ah, não tem jeito. Ah, não tem jeito, porque aqui não produz tilápia, vai ter que ser tambaqui, vai ter que ser pirarucu. Mas a gente achou um jeito. Tem jeito, sim, tem jeito. Basta a gente ter criatividade, abrir os olhos, né? Não ficar ali preso, né? Não preso ali naquele. Não, a gente tem que ir. Então, essas duas coisas ainda me incomoda. Eu fiz muito pouco em relação a isso e eu quero fazer mais. Quando eu comecei a produzir, gente, não existia ração. Não existia ração para peixe. Aí eu sonhava em ter uma fábrica de ração. Mas aí não dava tempo, porque eu queria fazer tudo, né? Aí também não tinha... A IBAMA começou lá na fazenda. Não, porque furou o buraco aqui. Não tinha licenciamento mesmo. Eu ia licenciar onde? Não sabia nem quem licenciava. Fiz tudo sem licenciar. Aí vamos regularizar isso no IBAMA, que foi um horror. Aí tivemos que sentar no IBAMA, aqui em Goiânia, sentar no IBAMA, discutir. Não, então isso tem que ser assim. Não, então tem que ser daquele jeito. Então, assim, ainda precisa de quase tudo. A gente pensa que já fez muito, mas ele não fez muito ainda. Precisa de muita coisa. E eu quero que Deus dê ainda uns 20 anos aí pela frente de trabalho. E o bacana é que a tua visão é uma visão de dentro, como você falou, da porteira para dentro, né? Você era piscicultora, então você tem uma visão diferenciada do negócio. O tambaqui é um peixe sensacional. Eu sou fã, adoro comer banda de tambaqui. Realmente é um produto diferente, né? A gente tem dezenas aí, centenas de espécies de pescado e cada um tem a sua particularidade, seu sabor, seu modo de preparo. Com certeza. Você está falando daqui para frente, mas a Ilse, olhando para trás, do que mais tu se orgulha, Ilse, da tua história? De ter começado cedo, ter tido coragem de encher a fazenda de buraco. Né? Eu acho que foi uma coragem, na verdade, né? Porque todo mundo falava não. Os vizinhos de fazenda, os amigos, os conhecidos, o marido. Não, fulana encheu a fazenda de buraco, agora tá lá. Só serve para cair um bezerro lá dentro de vez em quando. Então, eu me orgulho de ter percebido aquele dia, voltando da pescaria, que a gente precisava repor tudo que a gente tirava, de ter tido coragem de encher a fazenda de buraco. Que legal, né? E olha que tem um monte de técnica aqui, como engenheira aí representando o time da infraestrutura, tem muita técnica para a gente fazer bons buracos, né? Pois é. Cultura, né? Olha só. Isso. Mas é muito legal ouvir isso, Ilse. Para mim é um prazer. A gente só teve a oportunidade de se conhecer rapidamente lá no Wiki Show, né? E estou encantada aqui com a tua história. Muito rápido, né? Foi rápido, então. Quando é bom passar rápido. Quando é bom passar rápido. A gente tem perguntado para as nossas entrevistadas, até por uma forma de inspirar as novas gerações, né? Então, eu trabalho aqui na universidade, lecionando para as meninas do curso de Engenharia de Agricultura, meninas mulheres, e para as mulheres que estão fazendo, né, pós-graduação em Aquicultura. O que você, considerando toda a tua trajetória, diria para você quando, né, lá atrás, vamos dizer assim, né? Que conselho você daria para a Ilse lá aos seus 20 e poucos anos, quando começou a trabalhar com a aquicultura? Acredite mais em você. Seja forte e corajosa. Confie em você. Você sabe o que você quer e você sabe que vai dar certo. Né? A vontade de acordar de manhã e falar isso olhando para o espelho, né? Confie em você, seja corajosa. A gente sabe o que a gente quer. Sim. E a gente sabe que vai dar certo. Eu costumo dizer, até mesmo em sala de aula, pensa direitinho que tu sabe a resposta. Né? Se tu tá na dúvida, é que tu já sabe a resposta. Né? É verdade. Mas que legal. Muito obrigada, Ilse, pelo esse tempo aí. Quantas mulheres inspiradoras
Quanto a mulheres inspiradoras, gente, eu sugiro, assim, que olhem para vocês, que olhem para nós. A gente é inspiração. Sem falsa modéstia, a gente é. Todas nós somos. Todas nós que temos coragem de estar aqui, né? Abrindo espaços que não existiam antes, mostrando esses espaços. Nós somos inspiração. Gosto muito da frase, seja a mudança que você espera do mundo, né? Exatamente. Faça acontecer, não fica esperando, né? Faz, arregaça a manga e faz acontecer. Com certeza. Você pode. Nós podemos. Sim, sim. Ilse, a tua história, desde a primeira vez que eu vi uma live contigo na pandemia, né? Essa mulher forte, né? Você falou em coragem, essa mulher corajosa, essa mulher alegre, autêntica e inspiradora, que transborda muito mais do que a aquicultura, né? Tu és muito forte, tu és uma liderança, tu és uma grande inspiração para muitas mulheres. Parabéns por toda a tua trajetória, espero aí acompanhar a tua trajetória por muitos e muitos anos, fazendo a diferença no Brasil, quem sabe no mundo, que tu faz a diferença já. Parabéns. Obrigada. Eu agradeço vocês e parabenizo vocês também. Cada uma, dentro da sua área de atuação, contribui grandemente, né, para o desenvolvimento e para a evolução da piscicultura, da aquicultura, na verdade. Eu sou tão focada, né, na piscicultura, mas da aquicultura. Eu me sinto mesmo realmente muito honrada de ter sido convidada aqui por vocês, porque eu respeito muito o trabalho de vocês. Para mim foi uma satisfação conhecer Cátia, falar com a Juliana pessoalmente. Nós já tínhamos nos conhecido, né, Fer? Mas eu fiquei muito feliz, falei, nossa, conheci as meninas, né, encontrei com elas. Então, eu sinto muito orgulho de conhecer vocês. Fico muito feliz e muito honrada de ser convidada para bater um papo com vocês. Um prazer ter você aqui, Ilse. Nós que agradecemos aí o teu tempo, a tua energia e o teu sim, né, para esse nosso convite, para a gente estar conhecendo mais a fundo a tua história, esse compartilhar, né, de ideias, de ideais, de inspirações. Eu acho que vem acrescentar na vida de todas nós e também de todas as pessoas que vão ter acesso a esse videocast. Muito obrigada, Ilse. Obrigada, meninas. Muito obrigada, Ilse. Foi um prazer. E nos veremos em breve, em outros momentos. A gente fala que cardume a gente é mais forte, aí eu lembrei do teu Instagram. A gente pode deixar aqui para as pessoas te seguirem? Com certeza. Cardume.ilse. @cardume.ilse nas redes sociais. É o Cardume. Em cardume é tudo melhor. Então, esse foi mais um Mulheres no Aqua, com mais uma mulher inspiradora, mais uma tarde, né, de aprendizados por aqui. Fiquem atentos às redes sociais da Aquaculture Brasil. Todo mês tem um novo episódio do Mulheres no Aqua e até o próximo vídeo. Até mais, gente. Tchau, tchau. Tchau. Beijo.